Olá, boa noite. Começa agora Tema Quente, o programa da Rede TV com a discussão do momento. E o Tema Quente perguntou em nosso site: no comando da Câmara e do Senado, o PMDB vai criar dificuldades para o governo no Congresso? Os internautas estão votando e você também pode participar pelo nosso site. O resultado da enquete você acompanha daqui a pouco. E deixe também seu comentário na página do programa no Facebook. E para discutir as articulações políticas para a sucessão presidencial que esta semana pegaram fogo e também a volta dos trabalhos no Congresso, está aqui o deputado federal Paulo Teixeira, do PT de São Paulo. Boa noite, deputado. Boa noite, Patrícia. Boa noite, Walter. Queria agradecer a presença do senhor e também conosco aqui o deputado federal Walter Feldman, do PSDB, aqui de São Paulo também. Boa noite, deputado. Tudo perfeito. Você está boa? Bem, senhora, obrigada pela presença. Para começar, então, queria discutir um pouquinho essa questão da sucessão presidencial, que apesar da gente estar um ano, bem mais de um ano, né, antes da disputa, ontem a gente viu as coisas pegando fogo aqui em São Paulo, né? Primeiro, queria ver uma avaliação do senhor, deputado Paulo Teixeira. Cedo demais para colocar a campanha na rua como foi colocado ontem ou estamos no tempo certo? Acho que estamos no tempo certo, né? Nós estamos no terceiro ano do governo da presidenta Dilma Rousseff. Nesse terceiro ano, na minha opinião, ela está fazendo um ótimo governo, tanto que ela tem uma aprovação grande na sociedade brasileira. Ela tem muita atenção para as questões de governo, porque ela é uma pessoa muito atenta e certamente esse tema não vai tirar a atenção dela, mas resolve um problema que estava na cabeça de todo mundo. Quem será candidato? Né? É o Lula, ou a Dilma? Eu acho que a definição que ela será candidata a presidente meio que estabiliza e também organiza o conjunto de forças. Encerra esse tipo de especulação de que o ex-presidente Lula voltaria para a disputa. Eu acho que encerra. Ele tem um papel fenomenal na sociedade brasileira, ele exerce um papel de liderança, ele exerce um papel de conselheiro e acho que ele vai continuar com um papel muito grande na sociedade brasileira, muito querido, até pelos adversários, né? Então, eu acho que isso ajuda a organizar a decisão de ontem, mas não vai retirar nenhum instante da atenção que ela tem para a economia, para o social e para a melhoria da política no Brasil. E o senhor, deputado, como é que o senhor vê isso? O senador Aécio Neves, do seu partido, pelo menos por enquanto, que o senhor está pretendendo mudar de partido, a gente vai falar sobre isso daqui um pouquinho, também ontem tomou a liderança aí dentro do PSDB desse processo sucessório. Foi surpresa para o senhor? O senhor acha que o PSDB agiu muito a reboque do PT, que ontem comemorava 10 anos no poder? Como é que o senhor avalia? Bom, Patrícia, se o tema é quente, eu quero dizer que é cedo demais, não tem nenhum sentido. Nós saímos de um processo eleitoral agora. Esse, tradicionalmente, é um ano que eu diria morno do ponto de vista dos debates políticos e eleitorais. O Brasil precisa ser governado. A nossa avaliação, o governo Dilma não vai bem, não tem sentido antecipar a disputa agora, seja pelo PT, seja pelo PSDB. O senador Aécio tem a obrigação, tá certo? Pelo seu histórico, por ser uma referência importante, até eventualmente no futuro como candidato a presidente, fazer um pronunciamento na ação de como o PSDB avalia o governo Dilma. Nossa avaliação, apesar da popularidade que nós reconhecemos, há uma dissintonia entre a popularidade dela e efetivamente o que ela está fazendo. Há problemas seríssimos na área econômica que não estão sendo respondidos. Nós estamos com um certo descontrole da inflação e da taxa de câmbio, problemas gravíssimos na Petrobras. É a pior fase da história da Petrobras, que deveria, como contraponto, pelos anúncios ocorridos até no governo Lula, estar numa situação acelerada de desenvolvimento e respostas. Pelo contrário, tem sido usado, inclusive, no combate à própria inflação. É um governo que tem comprometido o processo de industrialização brasileira. Ou seja, na nossa avaliação, o governo Dilma ainda não respondeu o fato de ter vindo governar o Brasil numa continuidade de 16 anos de um certo progresso econômico e resposta na área social. É um governo que precisa ainda dizer para o que veio, não tem sentido nesse momento antecipar o processo eleitoral. Mas quando o PSDB se coloca, o Aécio Neves se coloca dessa forma como ele se colocou ontem, ele também está antecipando esse processo, né? Porque, na verdade, ainda que toda a festa do PT tivesse montada ontem, a declaração veio depois do pronunciamento do Aécio Neves. Eu concordo com você, é um problema da antecipação conjuntural do processo eleitoral. É evidente se há uma festa do PT que anuncia a Dilma, ou seja, o ex-presidente Lula anuncia a Dilma
como candidata à reeleição. É evidente que o contraponto da oposição é também se colocar a respeito desse tema. Mas eu diria que é um jogo combinado, infelizmente, entre oposição e situação, que não responde à necessidade do país, que é ser governado e dar respostas à crise que se aproxima do Brasil de maneira dramática. Recentemente eu vi uma análise mostrando como que nós perdemos competitividade internacional porque nós não entendemos os acordos bilaterais depois de Doha, que não deu o tratado comercial necessário, o entrosamento mundial. O Brasil precisaria se colocar, o que não aconteceu, o que fez com que a unidade entre Estados Unidos e Europa permitisse que países como o Brasil ficassem de fora desse processo. Nós não recuperamos depois de 2008. Isso pode se agravar nos próximos anos. É isso que precisa ser respondido e não antecipação do processo eleitoral de lado nenhum. Deputado. Olha, o primeiro Walter, ele é um político singular. Ele é o único político no Brasil que tem 2 candidatos à presidência, né? Porque nessa semana tanto a Aécio se lançou como a Marina também, lá em Brasília, e ele tem o privilégio de poder escolher nesse tempo de muda que ele está. Só para a gente explicar, porque o deputado participou do lançamento do novo partido da ex-ministra Marina Silva, o Rede de Sustentabilidade, né, deputado, que está aí coletando assinaturas para se viabilizar para a eleição do ano que vem. A gente vai falar sobre isso daqui um pouquinho. Agora, sobre o Brasil, né, o Brasil está vivendo momentos muito importantes, né? Inicialmente, o contexto mundial é de uma profunda crise na Europa. Portugal hoje vive uma crise imensa, Espanha, desemprego alto, a juventude sem esperança, a economia dando errado, né? E no Brasil nós temos pleno emprego, ganhos salariais, o salário mínimo aumentou. Isso é, nós estamos enfrentando com muito vigor a crise europeia, né? E o ápice da crise europeia foi no ano de 2012. E nós agora vamos recuperando a economia brasileira para o crescimento. Ao mesmo tempo, nós temos situações do tipo, baixou juros, né? Quando que na história desse país nós conseguimos baixar tantos juros e botar dinheiro na produção, tirando da especulação? Baixou a taxa de energia, as pessoas viram a conta menor. Mas aumentou a gasolina. A gasolina corrigiu a gasolina, né? E tem que fazê-lo para não ter os problemas, como ele falou, da Petrobras. Também a área de infraestrutura, algumas correções foram feitas que vão propiciar investimento na área de infraestrutura, não é? E nós temos no Brasil desonerações muito importantes de IPI, etc. E nós conseguimos essa semana um feito no Brasil para a nossa geração, que foi o feito de conseguir, no que já tinha de cadastrado da pobreza, eliminar a miséria. E o Estado brasileiro continuará buscando aquelas pessoas em condições que não estão no cadastro, que não estão no cadastro, para conseguir elevá-las a uma condição melhor. Que ainda é um número grande, né? Os cálculos do governo são de 2 milhões. Mas perante os 40 milhões que nós tínhamos no início da década, então nós estamos conseguindo no Brasil feitos muito importantes. Esse debate agora sobre o petróleo, né? Você pegar todo o dinheiro do petróleo para colocar na educação, né? Para melhorar o nível educacional do povo brasileiro, ciência, tecnologia, pesquisa, inovação, né? Então, nós pensamos realmente o Brasil de uma maneira que o Brasil tem, no presente, um papel muito importante no mundo. Enquanto a Europa vive um processo de descenso, de baixa, o Brasil se coloca num processo de ascensão do ponto de vista do país. Agora, né? Eu queria só E a gestão econômica está sendo muito bem feita. Agora, tem gente que está perdendo, que está triste, né? Que tinha gente que ganhava muito com juros, está bravo, porque perdeu, né? Você vê o lucro dos bancos, não é tão grande como foi no passado. E nós não podemos deixar com que essas opiniões sejam opiniões dominantes na sociedade brasileira. Eu queria voltar só um pouquinho na questão política disso que a gente está falando. Há um risco também, além dos problemas que pode gerar para governar, que é possível que tudo isso aconteça, de um desgaste dos candidatos também colocados aí, né? A gente tem mais de um ano pela frente, onde tradicionalmente aparecem denúncias, problemas acabam surgindo, a vida dos candidatos começa a ser investigada. Isso é uma coisa que também preocupa, deputado?
Bom, eu diria o seguinte, a política vista no sistema partidário brasileiro tem esse componente forte que você falou. É evidente que quando as candidaturas se colocam num tempo tão precoce, haverá corretamente uma investigação por parte da imprensa que faz uma boa análise do quadro político com profundidade, sem o parti-pris de defesa vanguardista das ideias, ou seja, a imprensa tenta investigar de maneira muito eficiente aquilo que vem sendo feito. No Brasil tem dado a grande contribuição. Mas desculpa, Cortocão, mas não só nesse sentido, até dos próprios aliados, o chamado fogo amigo e dos adversários, começa a haver um desgaste muito grande. Eu, inclusive, acredito que a presidente Dilma tem sido protegida porque há mais debate político do que debate das questões reais que preocupam o Brasil. E, nesse sentido, ela vai caminhando. Por menos que faça, alguma coisa sempre faz. Ou seja, a análise que o Paulo realiza, é claro que é uma análise dos dados positivos que existe. A nossa análise é daquilo que está equivocado, incorreto. Recentemente eu vi uma análise como Estados Unidos e Europa estão saindo da crise e o Brasil está aprofundando sua crise. A análise do Paulo é exatamente contrária. Não, o Brasil caminha fácil, surfa nessa onda de alegria e felicidade, como tudo estivesse sendo bom nesse país, quando na verdade o que acontece é a crise do euro está sendo superada, uma crise complexa que aconteceu, e uma relação Estados Unidos e Europa que hoje domina uma boa parte da economia mundial, e o Brasil fora disso. Deixa eu aproveitar você falando nessa questão dos pontos aí, fracos do PT. A gente queria mostrar um trechinho do discurso do senador Aécio Neves ontem, discurso em que ele apontou o que ele chamou de 13 fracassos do Partido dos Trabalhadores. Vamos ver. Qual é o PT que celebra aniversário hoje? O que fez do discurso da ética durante anos a sua principal bandeira eleitoral? Ou o que defende em praça pública os réus do mensalão? O que discursa defendendo um Estado forte ou aquele que coloca em risco as principais empresas públicas nacionais? O que ocupou as ruas lutando pelas liberdades ou aquele que no poder apoia ditaduras e defende o controle da imprensa? Todas as vezes em que o PT teve que optar entre o Brasil e o PT ficou com o PT. Que há quem sente falta da oposição barulhenta e muitas vezes irresponsável feita pelo PT no passado. Pois digo às senhoras e aos senhores, com absoluta clareza, não seremos e nem faremos esta oposição. Agir como o PT agiu enquanto oposição faria com que fôssemos iguais a eles. E nós não somos. Não fazemos oposição ao Brasil e aos brasileiros. O PT está exaurindo a herança bendita do governo do presidente Fernando Henrique. E aí, deputado, como é que o senhor vê essas críticas todas? É uma crítica da oposição, né? Mas o que o Aécio tentou ressaltar, né, foram aspectos que nós temos tranquilidade de falar sobre eles, né? Hoje nós vivemos numa democracia plena no Brasil. Democracia que precisa ser aperfeiçoada com uma reforma política, mas é uma das maiores democracias do mundo e o PT contribuiu para a ampliação dessa democracia, né? O que ele fala em relação às empresas estatais, nós temos hoje liderando o lucro dos bancos, exatamente o Banco do Brasil e a Caixa Econômica Federal, porque fizeram essa operação de redução de juros. De juros, empréstimos para os pobres, bancarização dos pobres, etc, etc. Né? O que ele fala em relação à ética, nós sempre lutamos a favor dela, temos grandes exemplos e quando houve erros, nós criticamos, fizemos autocrítica, mas essa é uma bandeira importante. O governo do Lula e o governo da Dilma são governos que deram grandes contribuições para o controle e para a transparência na área pública. Mas, por exemplo, ontem na festa do PT, os condenados no escândalo do Mensalão, no julgamento do Mensalão, que não está terminado o julgamento ainda, a fase de recursos e tudo mais, mas a gente tinha lá o ex-ministro José Dirceu, que foi uma figura importante no PT. O ex-presidente Lula chegou até a citar a importância das alianças, do amplo arco de alianças para que ele fosse eleito, e não chegou a citar, por exemplo, o José Dirceu, que estava lá na plateia, assim como o José Genuíno, o João Paulo Cunha. A senhora acha que se tentou esconder um pouco essas lideranças aí que estão envolvidas eu acho que
o discurso do presidente Lula foi um discurso que ele mostrou os feitos do PT, diferentemente do Aécio, que fala está esgotando a herança bendita do governo Fernando Henrique. A herança que nós recebemos do governo Fernando Henrique foi uma opção, um caminho errado para o Brasil, que foi do neoliberalismo, né? E nós alteramos esse caminho, fizemos uma transição e uma ruptura com esse caminho, e isso possibilitou com que o Brasil não tivesse na crise que a Europa está. O que está acontecendo hoje em Portugal, o que está acontecendo na Grécia, o que está acontecendo na Itália, na Espanha, não é sair da crise. Me desculpe, Walter, eles estão acabando com os direitos sociais, com a Previdência, estão acabando com todos os direitos ao pleno emprego, ao salário-desemprego. Então, uma crise profunda. Então, o Brasil que você vê do caos não é o Brasil que o povo brasileiro vê, que não é de solucionar todos os problemas, mas é no caminho de fazer muita coisa boa. E a Europa que você vê, que está saindo da crise, diferentemente do que a gente vê e que o mundo vê, é que a Europa está profundamente afundada numa crise. Agora, só essa questão que você falou do neoliberalismo, os 6 primeiros anos, principalmente aí do presidente, do ex-presidente Lula, foi de manutenção da política econômica, né? Foi de transição. Ele fez uma transição do neoliberalismo, que o ponto mais importante dessa transição foi em 2005, com o PAC e com a mudança na política econômica, depois em 2009 na crise americana e agora em 2011 a Dilma com a diminuição de juros. O senhor concorda? É uma profunda maquiagem, ou seja, que pegou, né? Não dá para negar as características publicitárias do presidente Lula. É evidente que a política econômica ela foi uma continuidade no governo Lula e agora, infelizmente, gravemente saindo desse rumo. Ou seja, é claro, ou seja, é uma análise, eu diria, quase consensual dos economistas, que a presidente Dilma tem enormes dificuldades de hoje de controlar a nossa economia. Tanto que, no período final do ano, houve uma intensa maquiagem, uma construção também consensual dos economistas, que se utilizou de mecanismos que não poderiam ser utilizados, que agride todo o programa de responsabilidade fiscal e que, nesse momento, sofre uma alteração que pode ser dramática para o nosso futuro. A utilização da Petrobras para maquiar as dificuldades inflacionárias brasileiras é dramática, que compromete na verdade, a empresa. conseguir apresentar o superávit primário que estava previsto. É muito semelhante à Venezuela, ou seja, qual é o grande problema da Venezuela bolivariana? É exatamente utilizar a estrutura do petróleo para dar um espaço para a economia se desenvolver de maneira maquiada. Qual é a questão? Não é sustentável. O grande problema hoje das sociedades modernas, dos estados democráticos, são políticas de longo prazo. O que houve, na verdade, na Europa? Se expandiu muito os programas sociais, é verdade, depois o Estado tem dificuldades de sustentá-lo. O que nós queremos, na verdade? É um longo período de pleno emprego, de condições adequadas, sociais, para que a maioria da população possa viver com qualidade, mas que isso não se estanque num determinado período e depois não se sustente para as outras gerações. O Brasil vive um período dramático de transição. Ainda a presidente Dilma se beneficia daquilo que foi feito, o senador Aécio tem toda a razão, daquilo que foi feito positivo do ponto de vista do controle da economia. O presidente Lula surfou e pôde fazer, através dessa mudança da economia, os programas sociais relevantes que já tinham se iniciado no governo Fernando Henrique, uma pequena maquiagem para mostrar que isso era a gestão Lula e não Fernando Henrique, mas agora isso começa a explodir no governo Dilma. Ou seja, ela terá enormes dificuldades no caminho que foi adotado para sustentar a economia e os benefícios sociais que foram alcançados. Eu já dou a palavra para o senhor, a gente vai fazer só uma pausa rápida para os comerciais e voltamos já discutindo a política nacional. Até já.